E fala sério, olha esse resultado. A gente clica aqui, a gente vai ter aqui a nossa interação com as imagens, com o texto que a gente planejou, na sequência os nossos cards e por fim nós temos esse infográfico aqui que a gente pode ir clicando e ele vai revelando cada uma das etapas. Aqui a gente tem vídeo, clicando aqui ele aumenta a imagem e aqui ainda tem áudio. O storytelling é uma camada extra que permeia toda a tríade magnética. Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. E esse é o terceiro vídeo do nosso especial mês iSpring. Nessa série de vídeos estamos abordando todas as funcionalidades que são adicionadas pelo suite de ferramentas da iSpring. E esse vídeo é um oferecimento da iSpring, uma empresa que traz soluções para você que está buscando uma forma de criar um curso online a partir das suas apresentações, adicionar mais elementos interativos às suas aulas ou ainda criar treinamentos e cursos corporativos. Caso você se interesse e queira testar a ferramenta gratuitamente por 14 dias, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. É só baixar e sair utilizando. Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, quer apoiar e garantir a continuidade desse canal, dá uma olhadinha no link que está fixado aqui no comentário embaixo. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Vamos lá, a ideia desse vídeo não é montar um slide com um layout super sofisticado, e sim te mostrar algumas funcionalidades de interatividade que o iSpring Suite 11 adiciona ao PowerPoint e que a gente pode adicionar às apresentações, beleza? Então vamos lá, eu já estou aqui dentro do PowerPoint com uma apresentação completamente em branco. Eu vou vir aqui na nossa ferramenta, ó, quando a gente instala ela, ela se integra aqui no PowerPoint. E aí clicando aqui nós temos acesso a todas as ferramentas. Eu vou começar vindo aqui nos modelos, vou selecionar um para a gente começar a trabalhar aqui. É bem mais tranquilo caso você não tenha muita familiaridade com design, funciona super bem. Então nós temos aqui ó, o nosso slide, eu vou só trocar a imagem aqui do fundo. Eu deixei preparado para a gente aqui ó, uma pastinha com algumas imagens que eu chamei de assets para a gente poder estar utilizando e ganhar tempo aqui. Então eu vou selecionar, por exemplo, esse fundo, vou levar lá para a nossa apresentação. E olha lá, já tem um fundo bem discretinho. Vou clicar com o botão da direita e enviar para trás. Esse filtro que está aqui por cima, deixa eu ver. Eu vou diminuir aqui no preenchimento, ó. Vamos colocar ele um pouquinho... Na verdade, eu acho que eu vou apagar ele, porque essa imagem aqui já é bem discreta. Ó. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, curso treinamento grande PPT. E aqui embaixo a gente poderia colocar alguma coisa como a tríade. Aqui eu coloquei só um texto para a gente ter como referência, como base, como seria um exemplo de apresentação. Então aqui a tríade magnética, descubra o segredo das boas apresentações e os 3 pilares da metodologia que vem redefinindo como fazemos apresentações. Essa metodologia é a metodologia que eu ensino no nosso treinamento de apresentações mesmo, que é o treinamento grande PPT. Então esse aqui é só para ser um exemplo de como a gente pode estar trabalhando aqui com essa ferramenta. Eu vou mudar aqui o ícone, aqui o tempo vou colocar 15 minutinhos, 15 minutos, pronto. E aqui nessa parte de baixo, eu posso mudar aqui também, iniciar. Veja que é tudo super editável, facinho para a gente poder fazer as alterações. Aqui eu vou colocar um degradê, ó, um gradiente bem legal. Vou colocar esse azul e vou colocar o azul que a gente costuma utilizar na grande aqui, na marca, né? Ó. Olha só, vou só colocar... Acho que 45 graus aqui fica mais legal. E aqui, em vez de linear, vamos colocar radial. Ó, já ficou bem mais interessante aqui. Então, esse aqui poderia ser a capa da nossa apresentação. Vou apagar essas duas. Eu vou deixar elas aqui, mas eu provavelmente não vou utilizar elas. Ó. Eu vou duplicar esse slide que já tem o nosso fundo. E vou apagar todas essas outras coisas para a gente poder adicionar as funcionalidades de interatividade. Eu vou só mudar o layout aqui para não ficar muita coisa em cima.
E vou duplicar aqui esse slide mais umas 2, 3 vezes para a gente adicionar os elementos de interatividade. Então aqui, nesse primeiro slide, eu vou vir aqui na nossa ferramenta do iSpring Suite e aqui nós temos essa opção que é de interação. Clicando aqui, a gente vai ter acesso a uma série de funcionalidades. A gente vem aqui ó, em criar nova interação e aqui nós vamos ter as opções. Olha só que bacana essas ferramentas que tem aqui. A gente pode criar um slide de passos, então você vai colocar aqui cada um dos passos a ser seguido dentro de uma metodologia, por exemplo, e aqui você tem a descrição do lado. Linhas do tempo, para a gente poder fazer a progressão conforme a gente vai explicando o assunto. Aqui também temos linhas de progresso, processo cíclico. Eu gosto de mostrar as coisas na prática, então em vez de passar aqui um a um, eu vou selecionar alguns aqui e a gente vai criar a partir deles, tá? Então vamos selecionar, por exemplo, esse perguntas frequentes. Primeiro eu vou colocar aqui criar interação. Vou colocar que esse aqui vai ser o primeiro slide para que as pessoas se conscientizem um pouco mais da importância das apresentações e quais são os elementos que compõem uma boa apresentação. Eu deixei aqui separado na pasta que eu criei para a gente poder fazer aqui, para a gente trabalhar, um documento de texto já com alguns textos, exemplos, para a gente não perder tempo aqui. A primeira pergunta que poderia ser, por exemplo, qual a importância? Ó, eu já deixei aqui o texto separadinho. Eu vou puxar ele aqui para o lado e vou copiando aqui. Então aqui, o que faz uma boa apresentação? Esse poderia ser o título da nossa interação. Então eu venho aqui em propriedades, aqui a gente vai ter acesso ao nome, né, o título, eu posso colocar o que faz uma boa apresentação. Vou selecionar aqui nessas opções para usar o plano de fundo do slide. Olha só que legal. Eu vou conseguir trazer lá do slide que eu estou trabalhando o fundo de lá. E aí isso vai fazendo com que a gente consiga trabalhar a nossa identidade visual aqui dentro. Eu vou só modificar nessa parte de cima, ó, vindo em cores. Veja que aqui é tudo personalizável. Eu posso alterar todas as cores aqui que vão estar nessa interação. Mas eu vou buscar só o fundo do título aqui, ó. Esse cinza eu vou colocar um azul, que é o azul mais da nossa marca. Olha lá, já alterou aqui em cima. E aí quando você clica, ele vai criar esse tipo de interação. Olha só que legal. Posso colocar a pergunta e ele vai mostrando a resposta conforme eu vou clicando aqui. Veja que aqui eu só adicionei texto, mas nós temos outras opções aqui, ó. Inserir, eu posso inserir um áudio, por exemplo. Aqui está desabilitado porque eu não selecionei o texto, ele habilita aqui, ó. Posso adicionar um vídeo, uma imagem. Eu vou colocar aqui, ó, uma imagem para a gente ver como funciona. Então aqui seria a apresentação. Vou colocar essa imagem, ele joga aqui o texto para baixo. Posso alterar aqui o posicionamento dessa imagem. Vou colocar aqui do lado. Aqui nesse outro slide, eu vou inserir também uma imagem, ó. Vou vir aqui em imagem. Esse aqui seria o design dos slides. Posso selecionar, por exemplo, essa imagem. E aí eu vou jogar ela aqui no cantinho, nessa opção aqui, para o texto poder vir e acompanhar. Eu vou diminuir o tamanho dela aqui, ó. Deixa eu ver, para roteiro, eu tenho um aqui, ó, que pode ser sobre roteiro. Esse aqui. Esse eu vou deixar assim maior, para a gente ver como isso vai ficar na interação. Beleza, eu vou adicionar uma segunda aqui embaixo. Eu vou vir aqui em interação e vou clicar em nova interação para a gente poder escolher uma próxima. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar esse aqui, ó, catálogo de mídia, porque ele poderia ser, de repente, o nosso menu. Aqui a gente poderia adicionar vários cartões e a partir deles a gente faz a navegação. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui na pré-visualização para vocês entenderem um pouco melhor. Ele vai criar esse slide aqui pra gente, olha só, tá vendo? Que você tem os cartões e quando você clica, ele vai e traz aqui em mais detalhes. Então, eu vou fechar aqui e vamos fazer essas personalizações nessa interatividade aqui. Vamos vir aqui em propriedades e vou colocar aqui, ó. Em vez de catálogo, poderia ser um catálogo, poderia ser um menu de navegação. No nosso caso aqui, eu só vou utilizar ele como mais um exemplo. Então, eu vou colocar tríade magnética. Beleza, vou colocar mais uma vez aqui, ó, para usar o plano de fundo, para a gente trazer a nossa identidade visual para cá. E em cores, deixa eu ver se eu mudo aqui
os cartões. Eu acho que branco assim fica mais legal, mas vamos ver se a gente coloca uma outra corzinha aqui, se fica interessante. Eu vou colocar aqui assim, tá meio esquisito aqui em cima, mas calma que vai ficar mais claro como a gente vai fazer. Eu acho, inclusive, mas a gente consegue alterar aqui, ó, para preencher com a imagem. Olha lá, agora ficou bacana. E agora a gente tem que completar os cartões. Veja que aqui eu tenho 6, se eu quisesse adicionar mais cartões, ó, eu venho clicando aqui e ele vai fazendo, ó. Posso, inclusive, adicionar um vídeo aqui no cartão. Eu não vou ter um vídeo para adicionar aqui. Deixa eu vou colocar esse vídeo aqui, ó, que não tem muito a ver, mas para a gente ter uma ideia, para você ver como que fica isso nessa interação. Ó, ele adicionou aqui do lado e eu vou deixar para a gente ver lá dentro da interação. Vou fazer um suspense e vou apagar os outros cartões. Vou deixar só o que tem o vídeo, que é esse último aqui, e vou modificar esses cartões aqui pra gente. Posso vir aqui agora em visualizar e a gente já vai ver como ficou essa interação. Também como tudo é muito rápido, a gente cria de maneira bem dinâmica aqui, ó, os nossos slides. Vou colocar em tela cheia de novo e já está pronto aqui. Aqui está com um defeitinho porque a imagem não estava numa proporção correta, né? Então aqui ficou um filetinho branco, mas a gente consegue alterar isso depois. E aí quando eu clico em um desses cartões, ele leva aqui para nossa descrição, olha só. Então eu tenho aqui a funcionalidade, posso fechar, ele vai voltar para esse menu, fica como um menu de apresentações mesmo, né? E o terceiro aqui eu coloquei um vídeo, esse vídeo provavelmente ele tá sem som, mas só para você ter uma ideia de como ele fica aqui. Então você tem aqui o pensamento estoico, né, que é o título, a descrição, e você tem acesso ao vídeo. Então de repente você pode colocar alguma coisa que requer ali um maior preparo, a pessoa assistir uma aula, e você pode colocar ela aqui. Então nós temos aqui mais uma interatividade já feita, e olha só, rapidinho assim, em menos de 10 minutos, 5 minutos acho que a gente está fazendo aqui, nós já tivemos 2 interatividades aqui bem legais preparadas, tá? Nessa terceira, agora eu vou colocar para vocês, dentro das interações, a que eu achei a mais interessante. Ela já cria aqui embaixo, ó, um diagrama para você. Pode usar o de pirâmide também, que ele cria um diagrama parecido, mas eu gostei mais desse de círculo. Porque tem muita gente que não consegue criar diagramas, que tem dificuldade na hora de combinar formas, fazer infográficos. E aqui nós já temos ele pronto. Olha só que maneiro isso aqui, que interessante. Você pode colocar aqui no seu conteúdo principal o título e depois como ele é estruturado. E aí aqui quando a pessoa clica, ela vai ter acesso a esse conteúdo. Então aqui agora eu vou colocar a tríade magnética, o que compõe, o que é, para poder explicar, e você vai ver como fica interessante. Então na camada principal aqui na 1, eu vou vir aqui e vou colocar o conteúdo principal, que é e assim, eu não sei exatamente como vai ficar, nós vamos ver na visualização e aí a gente define se vai ficar aqui ou não. Tá? Na segunda camada, é essa aqui, ó, que vem por baixo dessa amarelinha. Então aqui agora, olha só que interessante isso aqui. Eu posso vir aqui nessa parte de cima e adicionar um segmento. E olha só, agora o que eram dois semicírculos, agora eles se dividiram em 3. Se eu for adicionando aqui, ó, ele já vai montando um infográfico para mim e vai ficando bem fácil para eu poder editar. Eu vou apagar e vou deixar aqui, já que é a tríade magnética, eu vou apagar e deixar só 3. Vou apagar essa última camada, porque nós vamos fazer uma coisa diferente depois. Então nós temos aqui, ó, a tríade magnética, esse segmento aqui, vamos lá então, o primeiro segmento, ele vai ser, deixa eu pegar aqui na minha colinha, a estética, que vamos fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou vir aqui em personagens, só para vocês terem uma palhinha. Eu ainda não vou entrar em detalhes, porque isso vem no próximo vídeo, que eu explico mais no final sobre o que vai ser. Mas aqui a gente tem acesso a uma biblioteca com personagens, já com fundo removido, né, fundo transparente, para você poder adicionar. E aqui dá para você personalizar o seu próprio, ó, dá para você criar um. Então eu tentei fazer esse aqui, ó, para ficar parecidinho comigo. Vou colocar adicionar ao slide e aí vou colocar ele aqui no canto. Olha só, a gente vai ter
um slide personalizado aqui, ó. E agora eu vou adicionar aqui no cantinho, ó, uma outra camada. Só que aqui eu estava selecionando a primeira, eu quero jogar ela lá para baixo. Então eu vou clicar ela, arrastar aqui para baixo e ele vai lá para trás, ó. Esse novo segmento eu vou chamar de Storytelling. E aqui eu não tenho exatamente um texto para falar sobre Storytelling, mas nós temos a opção aqui em inserir de adicionar um áudio. Então eu posso gravar para poder fazer a explicação. Então eu vou clicar aqui, vou vir gravar do microfone, torcer para não dar problema, porque eu estou usando ele para gravar esse vídeo aqui para vocês. E vamos lá. O Storytelling é uma camada extra que permeia toda a tríade magnética. Ela é responsável por manter tudo coeso, assim como a história que você vai elaborar para montar suas apresentações. Que foi no improviso, tá, gente? Aí a gente vai deixando aqui. Vou colocar só um ouça o áudio. Beleza. E aí, a gente vai mudar agora as cores para ficar dentro da identidade visual proposta. Então, eu vou salvar aqui a nossa interação. Aqui dentro do PowerPoint, ele já adiciona para a gente. Vou só apagar aqui para a gente não ficar confuso. E aí, para a gente ver o resultado final, eu posso vir aqui em visualizar e apresentação inteira. Ele vai fazer a compilação de tudo que a gente criou para então trazer o nosso curso interativo. Não, e fala sério, olha esse resultado. A gente clica aqui, a gente vai ter aqui a nossa interação com as imagens, com o texto que a gente planejou. Na sequência, os nossos cards, onde a gente pode ir passando ou voltando aqui para uma espécie de menu. E por fim, nós temos esse infográfico aqui, que a gente pode ir clicando e ele vai revelando aqui cada uma das etapas. Aqui a gente tem vídeo, clicando aqui ele aumenta a imagem e aqui ainda tem áudio. O Storytelling é uma camada extra que permeia toda a tríade magnética. E assim a gente criou um slide interativo, que nós tivemos aqui basicamente informações educativas. E aí você pode combinar esses slides com as interações, com a gamificação, com o quiz que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, corre lá, que lá eu mostro como você consegue adicionar quizzes, perguntas e respostas, fazer uma espécie de jogo e adicionar nessa apresentação para trazer essa camada de interatividade e ajudar a fixar o conteúdo que você faz aqui. É uma funcionalidade mais legal que a outra. E na próxima semana nós vamos abordar a simulação de diálogos. Não perca, porque é a minha funcionalidade favorita e nós vamos fazer uma coisa muito bacana por aqui. Fique então com mais conteúdos do canal. Eu espero de coração que você tenha gostado e te vejo na próxima semana. Tchau!